Convidamos novamente ao palco Regina, Simvaldo, José Marcos e Ed René para um momento de conversa que será mediado pela assistente social Silvia Kivitz. Silvia é consultora em projetos para organizações do terceiro setor, coordena a área ministerial IBAB Missão e a rede IBAB Solidária. Recebam com carinho nossos convidados e boa conversa! Uma alegria, uma honra estar participando de conversas pastorais e ter essa conversa agora. E que alegria minha poder conversar com meus amigos, minha amiga, minha irmã, meus irmãos, o meu amigo aqui do lado, meu irmão. Está bem. E que oportunidade tão preciosa quando estamos falando sobre ser essa igreja que conversa. E que exercício, que desafio aprender a conversar. Como ouvimos desde ontem, a reconhecer o outro, a reconhecer a outra. E eu começo perguntando para Regina sobre os dados que você nos apresentou. E enquanto você apresentava as estatísticas, os dados, o que me vinha era, atrás desse número, tem uma pessoa, tem uma história, tem um nome. Às vezes os dados esvaziam um pouco isso, ainda mais quando os dados são tão alarmantes, mas me vinha essa ideia de quais seriam esses nomes, quais seriam essas histórias. E essa alarmante estatística na questão da violência, não só contra as mulheres, mas contra, por exemplo, a comunidade LGBT, quando você traz também essa violência contra as pessoas trans. Não passou do tempo da igreja discutir a questão da masculinidade tóxica, dessa masculinidade que ocupa um lugar de poder, que não permite a fala, e você trouxe relatos de quando a mulher procura o seu líder religioso, ele com a sua interpretação religiosa é conivente com a violência. Então, como igreja, como espaços religiosos, como comunidades, como que nós podemos trazer esse tema para a pauta das igrejas? Nós estamos terminando o encontro e acredito que a gente busca por esses movimentos ou possibilidades de como levar aquilo que acreditamos que seja importante, que seja o papel da igreja. Como discutir essa questão de uma masculinidade tóxica, violenta muitas vezes, onde não nos vemos como parceiros no reino de Deus. Veja, existe uma transgeracionalidade da violência. E ela ocorre exatamente fortalecendo a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, não é? Sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Essa transgeracionalidade de violência, ela incide sobre a mulher, fortalecendo a ideia da vitimização e do homem ser este homem violento. E é necessário fazer uma quebra disso. Então, quando se inicia o processo de violência, e aí eu estou me referindo à questão da violência doméstica, vou só fazer esse recorte, aí a gente vai observar que essa violência ela vem da base, ou seja, através dos responsáveis, o menino começa a desenvolver
a prática e o pensamento da violência, da dominação, ou a dominação da violência. E a menina também, através dos seus pais, através dos seus responsáveis, também a ter esse mesmo pensamento, na questão da vitimização. Porque quando aí inicia o namoro, e aí a gente tem que colocar um zoom e uma luz, que a violência, ela inicia na relação amorosa, no namoro, e na família, no ambiente doméstico, na família. Quando essa menina, ela começa a ter o primeiro tapa, o aperto e o grito, ela já os reconhece, porque ela já vai reconhecer ou no comportamento da mãe, em algum momento, não é? Que gritou, bateu, chutou, ou do pai. Então, a prática em si, ela não é desconhecida, ela apenas vai ser o quê? Reforçada. E agora vai ser reforçada por uma pessoa a qual ela ama. Mas que no início desse relacionamento, foi um início gostoso, bom, como o ventre. É um lugar bom, quentinho. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: como quebrar? Como romper? Que tipo de intervenção nós podemos fazer? Por isso que eu falei lá da orfandade anunciada. Por isso que eu falei que na orfandade anunciada, a criança ainda no ventre da mãe, ela começa já a ouvir os gritos ou qualquer movimento. E aí, eu acho que foi ontem, não foi, pastor, que eu falei ali na sala, que ontem, não sei se foi aqui com vocês, mas uma criança nasceu, não, foi com sim. E a criança nasceu de uma mãe que nós acompanhamos, e aí quando essa criança começou a ouvir, o autor da violência não estava gritando, mas quando começou a falar, vem para o papai, a criança começou a chorar. E tremia. E aí ele, oxe, por que essa criança já está assim? E a criança começou a tremer. Ela começa a reconhecer. Aí ela diz, não, você não tem jeito não, pega a coisa. Aí começa. E aí a gente vai observar dessa orfandade, dessa violência. E a igreja não fala sobre isso no ministério infantil. Não fala sobre isso na EBD. Não fala isso entre os ministros de louvor. Não fala sobre isso no Ministério de Casais. Os hotéis são caríssimos, o buffet é fantástico. Sexta, sábado e domingo é pranto, ranger de dente, abraço, reconciliação. Segunda-feira a gente vai prestar o relatório para o pastor. Olha, pastor, foi uma bênção. Nossa, aquele casal ali foi pedir perdão, tal. Aí daqui a 3 meses está a turma querendo separar. Porque se falou sobre tudo, menos sobre o que é. Não se falou sobre nada, não se falou sobre relacionamento, não se falou sobre Lei Maria da Penha, não se falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, não falou sobre o Estatuto do Idoso, não se falou sobre as questões homoafetivas, não se falou de orientação religiosa, sexual, econômica, orientação de trabalho, não se falou absolutamente nada disso. Porque isso está extramuro. E aí o Espírito Santo, o ano passado, me orientou, ele mesmo foi falando para mim, e eu criei um projeto chamado Violência contra Meninas e Mulheres, o que as igrejas devem saber e o que elas podem e devem fazer. E aí eu estou justamente trabalhando isso na igreja, lá em Recife, e outra aqui em Mauá. E a primeira coisa que eu pedi ao pastor é que juntasse os líderes de ministérios, homens e mulheres. Porque homem e mulher, Deus o criou. E depois fizesse um censo sobre quantos psicólogos, quantas assistentes sociais e quantos advogados tem na igreja. Depois a gente vai para a turma de pedagogia, para a turma de comunicação social. E vamos fazer um treinamento de atender, para acolher e para acompanhar. Um trabalho de dentro para fora. Fazer uma imersão com os líderes.
Falar sobre violência doméstica a partir dos líderes. Na sua casa, o que você lembra de violência doméstica? Para depois chegar para a igreja. E aí um perguntou, mas o pessoal não vai dizer aqui. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a estratégia, vamos nos preparar para atender a comunidade. Porque se essa igreja sair daqui e instalar o McDonald's, a turma vai soltar foguete. Eita, que bom, o McDonald's veio para cá. Precisa se pensar sobre isso. E se falar e se fazer. Desafio. Zé, Simvaldo, depois Ed, querem comentar, por favor. Mas se fizer, muda. Interessante a força que a igreja tem. Se fizer, muda. Mas muda. A gente começou um programa chamado Transformando Masculinidades. E a gente começou a fazer isso com os homens. Eu fiz a primeira turma. Eu fiquei escandalizado com o quanto eu era machista com minha esposa, mesmo achando que não. Fiquei escandalizado com uma dinâmica quando pergunta assim, do que é que você tem medo? E os medos das mulheres me envergonharam, porque elas têm medo de pegar ônibus, de entrar num Uber sozinha. E aí eu fui começando a perceber o quanto a estrutura é machista, masculinizada e opressora sobre as comunidades que não são formadas pelos homens e preferencialmente brancos. Pois bem, depois disso a gente disse, não, a gente tem que ensinar não só aos homens, fazer esse programa não só com os homens, homens adultos, mas com todos os homens. E a gente adaptou o programa da Tia Fanda, a gente adaptou para todas as faixas etárias, da criança até os adultos, terceira idade, todo mundo. E um dia uma doutoranda estava estudando, da Universidade Federal de Pernambuco, estudando a violência contra a mulher nas relações de namoro na adolescência. E escolheu uma ONG de periferia, porque a tese dela era que a violência contra a mulher já está arraigada, tanto que já começa no namoro. E foi fazer a pesquisa com a gente. E ela saiu extremamente extasiada e mudou a tese dela, porque ela, entrevistando os nossos adolescentes meninos e meninas, ela percebeu que aquilo que ela esperava validar dos dados sociais que ela tinha, naquela igreja que tinha trabalhado isso com crianças, adolescentes, meninos e meninas e por aí vai, era algo completamente diferente. Então ela mudou e disse, não, se esta criança e adolescente se esse adolescente estiver numa instituição que trate do assunto, ele não é um opressor e ela não é uma vitimizada, ela conhecerá os seus direitos. Então a igreja tem a faca e o queijo nas mãos, é só fazer, porque se fizer muda, essa realidade muda. E com esse monte de cearense, né, muda, lógico que muda. A igreja é o ente social mais arraigado no Brasil. Já pensou se a gente inventasse de fazer isso nas nossas igrejas? O impacto que isso ia ter na comunidade? 10 segundos, quando eu brinco cearenses, é só um jeito pernambucano / cearense, porque eu sou potiguar de nascença, cearense de família, aí eu gosto desse trocadilho, tá bom? Não tem nada a ver com nada não, tá bom? Nós é nordestino, macho. Eu penso que esse ciclo de violência, a gente precisa acolher a vítima, mas de algum modo empoderar esta vítima para que não mais esteja nesse lugar. Mas ficou uma pergunta para mim, o que a gente faz com esse agressor? Trabalha. A gente trabalha. E eu me lembrei de uma história muito curtinha. Um amigo entrou numa sala comigo, Cristóvão, e ele disse, cara, vi uma cena terrível ontem. Chegando em casa, uma menina no ônibus, esperando o ônibus, um jovem passou, empurrou e tomou o celular e correu. Só que ele pulou um alambrado e entrou numa escola, e o pessoal percebeu que ele havia machucado a menina e roubado o celular. Pararam o futebol e começaram a bater no agressor.
vamos matar, não faz isso. Aí o meu amigo parou para acolher a vítima. E ele contou isso em lágrimas, Silvia, porque ele disse, ela era a cara da minha filha Brenda. E eu disse, se fosse a minha filha, eu matava ele. E tão irado, ele entrou na escola, se aproximou da violência feita ao agressor e bandido, e quando ele olhou nos olhos do menino sendo espancado, o menino era a cara do filho dele, Bruno. E em prantos ele disse, a agredida parecia minha filha, o agressor era a cara do meu filho. Como fica o coração do Deus que é pai do agressor e pai da agredida? Parece que é aí a agenda da igreja, só não sei o que fazer. Eu passo. É tão interessante essa pergunta que você fez, sim. E por isso que eu tenho que voltar para a família. Quando eu volto à família, não pensem, por favor, eu não uso a palavra culpa, tá, gente? É tudo uma aprendizagem. Eu costumo trabalhar em cima de 4 pilares, que é um pilar que foi definido, né, que foi discutido, sobre a educação, o Tesouro a Descobrir, que é uma obra bem bacana. Então, são os 4 pilares da educação, que é aprender a conhecer, aprender a ser e aprender a conviver. Quando é que termina? Nunca. Nunca termina. E eu sempre me coloco dessa forma. Meu pai era capixaba, tinha 1,97 m, era da Marinha. Só teve eu e o meu irmão, e a minha mãe, que é do Rio Grande do Norte. 9 anos de idade, meu irmão não quer arrumar a cama, não quer tirar os pratos da mesa, tudo, e mamãe vivia falando, tira essa mesa e tal. Bom, enfim. Até que um dia meu pai, a gente estava morando em Salvador, e meu pai era da base naval de Aratu. E a base naval de Aratu fica em São Tomé do Paripe, onde tem uma praia também, Nema, que fica dentro ali daquele. E aí meu pai chamou meu irmão para Pescaciri. Meu irmão foi para Pescaciri. Passou o sábado e o domingo. Segunda-feira, quando voltou, mamãe disse, e aí, como é que foi? Aí meu irmão disse, como é que foi? Foi lá no emprego de papai. Aí mamãe disse assim, e o que mais? Eu disse assim, interessante, mamãe. Ele disse, não tinha uma mulher lá para cozinhar, mas tinha comida. A mamãe, não, é porque elas fizeram antes e deixaram tudo pronto. Ele, não, eu fui, como é o nome, papai? Rancho. Aí eu fui no rancho, e quem estava fazendo eram os homens. Eu também vi que eles lavam e passam. Eu também vi que eles varrem. Eu estou encurtando bem a história. Aí, mamãe, que interessante. Mas, aí virou para o meu pai, como assim não tem mulher? A mulher que tem que fazer tudo lá. Aí meu pai disse, pois é, mas eram os homens. Aí, papai disse assim, você já arrumou o seu quarto? Se eu vou arrumar agora, papai. Aí ele foi arrumar. Aí arrumou o quarto. Aí papai, enquanto ele estava arrumando o quarto, papai fez 2 documentos, que eram 2 escalas de trabalho, para mim e para o meu irmão, lavar louça e tudo mais. Quando meu irmão fez 11 anos de idade, papai saiu com ele, foi ao supermercado, comprou sabão em barra e sabão em pó. Chegou em casa, pegou as orbas dele, pediu para o meu irmão pegar a dele, botou um ao lado do outro do tanque. Aí papai disse assim, é assim. Aí depois papai chamou Diva, minha família me chama de Tatai. Tatai, acabou, ninguém mais lava a roupa de Romildo. Acabou. Meu irmão hoje está com 54 anos. Nunca mais eu lavei a roupa do meu irmão. Nunca mais eu lavei a louça dele, nem tirei. Aí meu pai, acabou. Aí essas quebras do aprender a aprender, não é que funciona? Funciona. Estou aqui pensando o que eu falo, não tenho o que falar.
Eu lembrei de uma história. Quando no começo dos anos 90, começamos a discutir a questão da AIDS no nosso país, a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo fez um encontro, uma reunião com lideranças religiosas, e eu e a Silvia fomos chamados no Hospital das Clínicas, porque a preocupação deles era que a igreja evangélica era grupo de risco. Mas não se falava, e eles queriam nos ouvir como líderes religiosos, como é que a gente poderia falar sobre prevenção da AIDS na igreja. Eu falei, é difícil, eu vou falar assim. Naquele tempo eu ficava à saída da igreja cumprimentando o pessoal, né? Você acha que falar, o irmão saindo, eu ia dizer assim, irmão, se pular cerca, use camisinha. Por quê? Pressupõe-se que na igreja não existe nada disso aqui que nós estamos falando. Aí a gente é grupo de risco. Então, quando a senhora falou, a igreja não fala, no retiro de casais não fala, eu acho que existe a nossa negação de que as crianças do IBAB Criança ali não tem, naquela comunidade infantil, não tem violência doméstica naquelas famílias. Entre as mulheres que estão aqui no domingo, não tem violência doméstica. E é por isso que a gente não fala. E uma coisa bastante interessante é que demorou para eu aprender que a Bíblia não é um fim em si mesmo. E que nós não estamos no ministério pastoral para ensinar a Bíblia. Nós estamos no ministério pastoral, com aspas ou sem aspas, para ensinar a viver a imagem do Cristo. A Bíblia é a nossa referência, é o nosso livro didático, mas nós não temos que ensinar o livro didático. Por quê? Porque as nossas igrejas estão cheias de pessoas que decoraram o livro didático, mas elas não aprenderam a viver. E nós ficamos ensinando Bíblia, quando na verdade nós temos que ensinar a vida. Então a Bíblia não é um fim em si mesmo. A Bíblia é a palavra de Deus que nos mostra o caminho da vida. E as igrejas nossas precisam tirar esse véu, tanto dos seus rebanhos, dos nossos rebanhos, para enxergar de fato o que acontece, das múltiplas violências que acontecem entre nós, quanto tirar o véu da própria Escritura Sagrada, para a gente enxergar a vida que a Escritura Sagrada revela. Interessante que nas três falas, essa expressão do chão da vida. Como chegar nesse chão da vida. A vida é missão. A missão é vida. E não há como chegar nesse chão sem, de fato, conviver com as pessoas e ouvir. E esta pergunta, principalmente para Simvaldo e Zé Marcos, se a igreja tem a tarefa de salvar o mundo, mas parece que a igreja está sempre atrasada nessa missão. Ou por omissão, ou por negação. E por que ela ouve o grito do oprimido, da oprimida, quando esse choro ultrapassa muros, barreiras e chega aqui para nós? Às vezes na nossa própria família, de pessoas tão perto, que é impossível negar esse choro. Por que nós estamos, parece que sempre atrasados, ou não querendo ouvir esse choro? Eu me lembrei da palavra compaixão no Evangelho de Lucas. Ela aparece só 3 vezes. E ela acontece sempre fora do templo, fora da casa,
a compaixão não acontece quando o grito precisou ecoar até chegar aqui. A compaixão acontece quando a igreja já está lá. E quando é Lucas 7, é Jesus acolhendo aquela viúva que agora perde o filho único. Vendo, tendo compaixão, ele acolhe aquela dor e aquela família. É o samaritano, Lucas 10, que vê, se aproxima e, cheio de compaixão, ajuda aquele homem caído. Enquanto que levita e sacerdote estão ocupados com o rito, com o templo, com o culto, com o livro didático, com a escola de boas maneiras, com a igreja como a reguladora moral da sociedade, enquanto que na rua tem gente gritando. E por último, Lucas 15, o filho pródigo está voltando e o pai não espera dentro de casa. E para mim é o verso mais lindo de toda a escritura. Lucas 15, 20. E vendo-o de longe, correu, pressa para não ter que ir esperar e deixar o tempo passar, e quando a gente chegar não dá tempo de fazer mais nada. Correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou, e cheio de compaixão o trouxe para casa. Então eu penso que a gente precisa de uma sensibilização na nossa afetividade, de modo que tenhamos comunidades batizadas pela compaixão de Jesus de Nazaré. E durante o louvor e o cântico, que é maravilhoso, e a exposição da Escritura, a pergunta seja sempre: quem está gritando no nosso mundo? Quem está sofrendo? Quem está com a espada na mão a ponto de tirar a própria vida? Ou tirar a vida de alguém? E em compaixão que o Senhor nos ajude a ser resposta. Bom, essa é uma saída filosófica, né? E é isso mesmo, eu ia começar por aí, Simvaldo. A gente precisa compreender o que é essa compaixão, né? Eu estou consciente e convencido de que esta é a palavra tal de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas tem outros problemas que eu quero acrescentar, e um deles é a religiosização do movimento de Jesus. E a igreja nunca mais conseguiu se livrar destes paradigmas de que os seguidores de Jesus compõem uma religião. Isso foi alterado no século IV, quando a igreja se encantou com as benesses do império, e de lá para cá nós precisamos ter episódios de avivamento, para que nestes episódios de avivamento a igreja compreenda que o lugar de operação da fé é no mundo e não no templo. A maldição do templo, que Ed falava desde a década de 90 com o livro Quebrando Paradigmas, ela não saiu da nossa prática, e a gente continua compreendendo que o lugar de operação da fé é no culto, clero, domingo, templo. Interessante que já faz mais de 20 anos que Ed profetizou contra isso, e a gente não consegue compreender que o movimento de Jesus não é uma religião. Se o movimento de Jesus fosse, isso é paradigma, se o movimento de Jesus fosse uma religião, não teria sido perseguida pelo Império Romano, porque o Império Romano não perseguia a religião. O movimento de Jesus oferta a nós um novo jeito de viver a vida. E isso é reino de Deus, onde esse novo jeito de viver a vida promove justiça, paz e alegria no Espírito Santo para todas as pessoas. Por isso que em 2004 a gente resolveu derrubar o templo. Foi uma medida louca, eu sei que foi. Ainda bem que eu só tinha 29 anos, porque se eu tivesse 40 eu ia fazer outras elaborações e não ia ter essa coragem. Mas quando a gente derruba o templo da Igreja Batista em Coqueiral, na ocasião ela ia completar 80 anos, a gente estava soltando um sinal de fumaça para dentro e para fora. Para dentro, para dizer: este não é o nosso lugar,
de vivência da nossa fé. E para fora nós queremos nos envolver com vocês, com o mundo. E aí, essa maldição de uma religiosidade templária faz com que a gente não se coloque, vou usar uma palavra aqui, que o Papa João XXIII usou em 59 para convocar o Concílio Vaticano II. A gente não tem essa preocupação de adornar a igreja, de colocar a igreja em dia com a ordem mundial. É por isso que ela está sempre atrasada, porque ela cabe dentro do templo, ela cabe debaixo da cobertura espiritual do pastor, ela cabe dentro dos ritos, das regras, e é por isso que no mundo ela não tem cabimento. Lógico que nós estamos falando da institucionalidade da igreja. É lógico que o Senhor está aí agindo, é lógico que tem testemunhos e exemplos, mas no geral eu acredito que além disso a gente continuar acreditando que o lugar de operação da nossa fé é na religiosidade e não na vida concreta. Tem uma salinha lá em Coqueiral que tem uma mesinha lá que é lotada de preservativos. Eu nunca vi uma igreja com tanto preservativo. E a gente continua ensinando que o lugar seguro do sexo é no matrimônio. A gente não mudou nada de doutrina, mas a gente sabe que aquelas 1.400 crianças que a gente atende não vão compreender isso. E aí a gente diz, olha, então ande com esse treco, porque você precisará disso possivelmente. É bom que não precise, mas se precisar, tenha isso. E a gente explica, a gente fala dessas coisas para ver se a gente... Por quê? Porque o lugar de operação virou a vida. E aí ela não se coloca em dia enquanto for o templo. Enquanto o templo for esse lugar de operação da nossa fé, não vai ter jeito. Eu queria dar uma problematizada aí com essa pergunta difícil de por que a igreja está sempre atrasada. Porque o lugar onde nós nos encontramos, e eu já faço a ressalva de que não gosto mais de ser chamado de progressista, porque ser progressista hoje, a gente não sabe direito o que é, mas a gente sabe mais ou menos o que é. E o nosso lugar não é um lugar legal, porque parece que a religião, por definição, é um instrumento regulador da moral social. E mais do que um instrumento regulador da moral social, ele é um instrumento repressor da maldade humana e se utiliza da culpa e do medo para promover essa repressão. Em outras palavras, eu não sei se o Michel Foucault estava certo quando ele descreve a sociedade da vigilância e da punição. Se não houver ninguém dizendo que tem o velho do saco, o bicho papão, que tem inferno, que Deus vai punir você, a barbárie se instala. É essa a lógica da religião. Alguém tem que se levantar e dizer, olha, Deus odeia o divórcio. Mesmo a gente falando isso, já tem um monte de divórcio. Deus abomina quem assassina bebês. Mesmo a gente falando isso, já tem um monte de aborto. Então, essa índole religiosa é uma índole que talvez por definição de função social, historicamente da culpa, do medo, da repressão, para conter esse bicho humano que, nascido de novo, continua querendo fazer o bem e não consegue, e não querendo fazer o mal e faz. Quando não é nascido de novo, então, é complicado. Então a religião tem esse papel. Aí você vem, como progressista evangélico, dizer que você é a favor da descriminalização da maconha, que você é a favor da descriminalização do aborto, que você é a favor do casamento de pessoas homoafetivas e do reconhecimento dos seus direitos civis. Nós estamos na contramão do espírito da religião. Logo nós que somos os representantes oficiais da religião. Se você é religioso, se você é pastor, se você é um pastor institucionalizado, você tem que ser contra essa esbórnia que é a sociedade. Beijo gay na novela, essa mulherada aí desenfreada, essa juventude com camisinha no bolso, ainda a igreja que distribui. Isso é uma balbúrdia.
É assim a mentalidade religiosa e é assim a mentalidade evangélica. Nós, progressistas, estamos na contramão da índole da religião. É por isso que nós não temos uma religião, nós temos o Evangelho. O Evangelho não é uma nova moral, o Evangelho é uma nova consciência. É diferente, completamente diferente. O Evangelho não é uma nova lei, é uma nova consciência. O nascer de novo faz você andar na mundanidade, sem se tornar lobo, sem se tornar diabo, sem você se tornar um enlameado. Eu aprendi que ética não é você escolher entre o certo e o errado. Isso aí é coragem, é caráter, é posicionamento. Ética é você escolher entre o errado e o errado. Aí você tem que ser santo. Você tem que ser santo para distribuir preservativo para adolescente na igreja. Se você quiser viver no certo e no errado, você finge que a realidade não está acontecendo, você nega, fica ensinando Gálatas na sua igreja, discutindo circuncisão e incircuncisão, e a mulherada morrendo de aborto em clínica clandestina, o combate às drogas enriquecendo quem tem que enriquecer e ceifando uma geração, uma juventude, especialmente preta e pobre, e você finge que nada está acontecendo. Então, é o tempo da ética da santidade, de viver na zona cinzenta que é o nosso mundo. E se a gente não entrar para a zona cinzenta com o espírito de santidade, nós vamos continuar brincando de religião. E aproveito para incluir nessa fala, e peço licença, de algo que tem sido dos movimentos que eu também tenho participado, falando aqui a tantas igrejas, é a questão do abuso infantil nas nossas igrejas. Sobre essa realidade onde a cada semana há uma denúncia sobre pastores, sobre líderes religiosos, sobre professores de adolescentes, e situações muitas vezes acobertadas ou camufladas, e onde, como igreja, não temos a coragem de colocar o dedo na ferida e, como disse Simvaldo, tratar também esse agressor, mas não permitir que ele esteja entre as crianças, mas que seja tratado fora desse ambiente. Estar atento sobre a prevenção do abuso, sobre os cuidados. E isso sempre me toca, porque quando eu olho para a igreja de Jesus, as crianças são as mais vulneráveis. E elas precisam da gente. Nós somos responsáveis por cuidar delas. Então, quando nesse encontro nós estamos tentando colocar um óculos com uma lente que de fato revele os porões da igreja em todos os sentidos e dimensões, dessa igreja que busca não a religiosidade, mas ser Jesus, dessa coragem, dessa disposição, inclusive, de estar enfrentando isso, com discernimento, com sabedoria, mas de uma igreja brasileira que, com tantas questões, dimensões e desafios, nos traz esse apelo. E eu queria trazer uma outra questão. Pois não. Você fala do abuso das crianças, mas eu queria também sublinhar o abuso das mulheres, que é praticado por pastores e lideranças espirituais. E uma prática das nossas comunidades religiosas evangélicas, que
silenciam essas mulheres assediadas, abusadas, estupradas, dizendo: irmã, cale-se, não cause escândalo ao Evangelho. Esse homem de Deus, a senhora vai destruir o ministério dele, ele é usado por Deus. Essa ideia de que quem causa escândalo ao Evangelho não é quem denuncia, é quem estupra. Quem causa escândalo não é quem denuncia, não é quem traz para a luz. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tratar também com muita seriedade. Sim, o abusador é filho de Deus, do mesmo jeito que a abusada é filha de Deus. Mas nós temos que pedir a sabedoria do Espírito Santo para transitarmos nesse conflito. E negar, apagar, silenciar, não é sabedoria do Espírito Santo. Não é. Eu queria só dar uma pitada aí, né, um pitaco nessa história. Até mesmo no sentido da palavra abuso, do qual no nosso dia a dia, de tanto eu ver situações ocorrerem, e também das leituras, né? Eu sou professora universitária há 26 anos, e trabalhando direitos humanos, filosofia jurídica, sociologia jurídica, trabalhando hermenêutica, e fazendo com que os meus alunos do curso de Direito, não sou formada em Direito, mas há 26 anos trabalho com isso por conta da filosofia e da ciência política, pegando os meus estudantes e indo até as comunidades. E aí, uma aluna uma vez me perguntou assim: professora, abuso não é quando a tolerância de uma pessoa foi violada, ou seja, para além, né? Todo mundo tem um limite, né? Então, alguém colocou água nesse copo e foi até aí. Não coloca mais não, porque senão vai derramar. Não abusa. E aí a gente tem trabalhado essa questão de não chegar, pastor, nem mesmo próximo do que a gente está entendendo como abuso. Porque no dia a dia, gotas, movimentos de uma tolerância de algo que já não está bem. Não está bem a forma do toque, não está bem a forma como senta no colo. Vamos parar de dizer que só papai e mamãe pode dar banho, porque nós temos um índice altíssimo de papai e mamãe que violam, né? Cuidado com essa orientação. Porque tem sido papai, mamãe, vovô, vovó. Eu quero só que a gente possa tirar as escamas dos olhos. Eu vou dizer uma coisa que todo mundo sabe, mas aí às vezes a gente tem coragem, ousadia para dizer. Mulher, mãe, viola a sexualidade, a integridade física de criança, filha, e de criança, filho. Tá bom, gente? Quando a gente vai lá na caverna de Adulão, a gente vê muitos relatos. E são relatos que você precisa pedir o discernimento do Espírito. Foi muito bom do que o pastor falou agora, para poder transitar nisso aí. Porque ao mesmo tempo que você está sendo ali um receptáculo de uma confiança incrível, porque essa pessoa já falou com todo mundo, mas enxerga em você alguém que ela pode confiar. E não pense que ela, ao confiar, quer que você vá logo denunciar, não. Não. Ela quer aquela escuta que diga assim: ela está dizendo a verdade, a narrativa dela está tendo valor. E que ela quer, com você, fazer um omelete sem quebrar os ovos. Quando eu estou dizendo isso, ela não quer ir logo para a delegacia. Não pense nisso. Mas ela quer a responsabilidade. Só que ela não está entendendo como é que faz com que essa responsabilidade aconteça.
E eu estou trazendo isso porque 2 anos e meio de pandemia trouxe relatos a mim terríveis, inclusive da pedofilia de mães com relação a filhas e filhos. E pais também, são raros, mas chegou a mim. São raros, mas chegou a equipe. E aí a gente, primeiro, a gente diz assim, segura a fé, que estão saqueando a fé. É o momento de saquear a fé. Às vezes o momento de saquear a fé é aquele momento que alguém coloca para você a coisa mais escabrosa do mundo. Não é? Aí você vai e diz assim, não, Jesus, isso não, isso eu não vou suportar. Isso não, eu vou ter um treco aqui. Aí você começa a perguntar, mas por que o Senhor está permitindo? Pronto, cuidado, porque se caminhar aí e não souber voltar, aí você não volta mais não. E é por isso que a gente tem um ao outro ajudou e ao seu próximo disse esforça-te. Por isso que nós é melhor 2 do que 1, porque quando um cai o outro levanta. E é por isso que a gente tem que ter, não se mate não, nós estamos aqui. Nunca pegue esses relatos, nunca faça um trabalho desse sozinha ou sozinho. E nem pense, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. No seu pós-doutorado, os seus títulos, a Fundação do Instituto Maria da Penha não vai garantir você o próximo segundo de uma história que você vai ouvir, se você não tiver também a sua rede de apoio e de cuidado. Isso é muito importante. E quando a gente tem essa questão, gente, trazer os líderes, trazer a igreja para discutir isto. Vai falar de Abigail? Ok. Agora, que Abigail seja a ponte para falar das 50 mil que morreram de 2009 a 2019. Ok? Vai falar daquela que foi esquartejada, da concubina, da prostituta, ótimo. Aí que seja a ponte para você falar sobre o que é a tolerância de uma cultura, a questão da violência. Vai falar sobre os homoafetivos? Tá bom, então vamos lá, bebe na Bíblia, e aí vamos falar o que é a morte dessas pessoas. Isso é muito importante. Ressignificar o que está na escola dominical, ressignificar a liderança do ministério. Porque eu, sinceramente, aí foi Simval, foi Simval que falou de indignação? Eu fico indignada quando eu pego uma lista de uma igreja de 500 membros, eu estou dando na baixa, onde dos 500 membros, 300 são advogados, não sei quantos são enfermeiros, não sei quantos são nutricionistas, não sei quantos são economistas, e a gente tem a turma endividada que não sabe educação financeira, a turma não sabe como se alimentar, com problema de subnutrição, a turma com violência, tendo gente ali trabalhando em vara de família, mulheres que chegam no ciclo de oração para orar para o pai não tirar o filho dela. Oração ok, de joelho, do reteté, vai. Mas por favor, transforme essa fé em obras. Tem alguém aqui na igreja que trabalha em vara de família e que entenda de alienação parental? Tem. Quantos? Tem mais 1, 2, 3, pronto. Irmão, vamos fazer aqui um trabalho de prevenção, de dicas, de orientação. Fazer isso. Vamos fazer isso. Tem gente que está com talento e está enterrando o talento, e está questionando porque feminista está entrando na igreja, ou porque a irmã saiu, porque foi parar no centro de referência da mulher, onde só tem feminista, mas foi lá que ela foi acolhida. Foi lá que ela foi acolhida. Isso é muito importante. Para além de palmas, que vocês tenham ouvido muito bem, que o Senhor está lembrando a vocês de talentos que vocês receberam. E coloque, por favor, no tal do ressignificado, o tal da releitura,
uma reprática, uma reatitude, atitude e compromisso. Vamos invadir, espalhar. Ah, isso é do Estado. Meu. Parou, né? Parou, não foi? Parou. Não dá para ouvir um irmão dizer que pagou não sei quantos com um advogado para resolver a vida dele no imposto de renda, quando eu tenho 500 contadores dentro da igreja. Não dá para entender. Não dá para entender. Desafios, irmã, mas vamos começar logo a implantar, a enfrentar esses desafios, não é? Para a gente não chegar mais atrasado. Para não sermos criticados por esse atraso. Para não sermos cobrados, né? Caminhando para o fim, com temas tão densos, que mexem com as entranhas, que nos fazem chorar também, mas também nos fazem perceber, como foi dito aqui, a beleza do Evangelho. E como vocês se mantêm cheios de vida, mesmo lidando diariamente com tantas expressões de morte? Como vocês se mantêm cheios de vida? Por causa das expressões de vida que chegam a nós. Chegam expressões de morte, mas também chegam muitas expressões de vida, sabe, Silvia? E a gente vai se alimentando disso. A menina como a Rayane, que está nos assistindo agora, que tinha tudo para dar errado e deu certo, né? E aí você vê este caso multiplicado por centenas e milhares, e depois você vai vendo um bairro mudando, depois você vai vendo um povo se tornando um povo melhor, você vai vendo a igreja ganhando autoridade. Eu quero dizer que quando a igreja se mete na lama do mundo, ela vai ver a beleza de Deus. Ela não vai ver, lógico que ela vai ver a sujeira do mundo, mas ela vai ver a beleza de Deus. Porque eu fui militar há 15 anos e a gente fazia uma instrução chamada de acuidade auditiva e visual, e a gente vai para uma mata densa, e um sujeito a 500 metros acende um fósforo, e você é capaz de dizer fósforo aceso a 500 metros na direção 45 graus. Quanto mais escuro for o mundo e quanto mais a igreja se mete nisso, mais a gente vai vendo a luz. E depois esse monte de fachozinhos de luz vão nos enchendo de alegria. Por isso que eu sou um pastor feliz, né? Por isso que eu sou um pastor feliz, por isso que eu sou um caça-pastores e pastoras. Lá na igreja, quando eu vejo um menino ungido com 15, 16, uma menina ungida com 15, 16, eu já chamo e digo: olha, você já pensou que Deus tem um chamado para a sua vida? Como assim, pastor? Você é uma pastora, minha filha. Mel está nos assistindo agora. Melzinha é uma pastora. Mel é que fez a ceia lá. Aquela menina é uma pastora, o coração de pastora. E a gente vai vendo isso. E isso, meu irmão, te enche de alegria. Você sabe o que é que mata pastor e pastora? Não é o choro do mundo, não, porque esse a gente tem a resiliência do Espírito Santo para lidar. O que mata é o moído interno dos crentes. Quanto mais a igreja se mete no mundo, menos essa voz tem poder sobre nós, e menos a igreja tem tempo para ficar gastando com estas infantilidades da religião. Então isso enche o nosso coração de fé, de ânimo, de alegria, né? A ponto de eu dizer, né, eu vou passar minha vida toda nisso, e dizer para eles e para elas: aquele que aspira o episcopado, excelente obra deseja. Porque essa igreja é linda, essa igreja faz diferença, essa igreja altera condições. A igreja de Jesus altera a vida real, a igreja de Jesus alumeia, salga, ela é isso. E como é que a gente não vai se alegrar? Chora todo dia, mas ri todo dia, se alegra todo dia. Que bom te ouvir, Zé, Regina. Eu vou por aí também. Essa coisa de ir transformando dor em dom. Dor em dom.
transformando dor em dom. Com as mesmas consolações que vocês são consolados pelo Espírito de Deus, vocês vão consolar aqueles que sofrem. A lente com a qual eu vejo o mundo é a lente do luto. Eu tinha 6 anos de idade. A gente viajou para Jequié, terra da esposa do Paulo, membro da IBAB que eu conheci. E a gente estava brincando na rua e eu escutei a vizinha da minha tia Teresa chorando, correndo para a casa da minha tia. E a gente disse: o que houve? Eu escutei, talvez a negação de uma criança. Seu avô morreu, o pai de sua mãe morreu. Foi o que eu ouvi. Entrei num carro, quase 3 horas de viagem naquela época, chorando pelo meu avô materno, porque o paterno não o conheci. Quando eu chego numa igreja católica no bairro que a gente morava, está meu avô na porta dizendo: bênção, meu filho. Eu falei: meu Deus, quem morreu? E quando eu olho dentro daquela igreja, era meu pai com 36 anos de idade. Meu irmão com 8, minha irmã com 10. Minha mãe tendo que tomar um remédio porque diziam que o corpo dele estava quente. É desse lugar que eu olho para o mundo. Aí o avô tenta ocupar esse lugar, meu avô materno, 1 ano depois falece. Aí meu tio disse: eu preciso ajudar esses meninos. Se torna uma grande referência para o meu irmão. Aí meu tio é assassinado na porta de casa. E é desse lugar que eu olho para o mundo. E aí, essas palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, eu fico por aqui, na tradução da Bíblia, a mensagem, quando ele vai dialogar com essa dor da vida, com esse espinho da carne, com essa coisa que a gente pede para tirar, mas não sai, com essas angústias de dentro que a gente não sabe dar o nome. Interessante, porque no texto Paulo diz assim: eu resolvi me resignar, Bíblia, a mensagem. Eu não quero ficar pensando no espinho. E a gente gastou 2000 anos tentando descobrir qual é o espinho de Paulo. O cara não quer pensar no espinho. O cara decide: eu não vou ficar nisso. Eu resolvi me resignar. Eu não vou ficar olhando para a limitação. Eu vou apreciar o dom. E aí, meu nome é Simvaldo, o nome do meu pai. Aí eu uso a aliança que aquele cara usava com minha mãe. E aí, quando eu passei dos 36, eu falei: obrigado, Senhor, eu tenho mais tempo para ser um pai de João, de Lucas e de Maju. Meu primo disse outro dia, me contou a história de como meu pai foi achado num casamento. Ai, para que tu quer me contar essa história? E ele disse: seu pai morreu de amor. Aí eu voltei para casa cantando Roberto: vivo por ela, ninguém duvida. Meu pai não precisava morrer de amor. Eu quero viver de amor. Eu quero deixar a dor como plataforma para o dom. E ir para o sofrimento do outro, dizendo: aqui é um lugar sagrado. E nesse lugar nós vamos ter um encontro com Deus. Os encontros com Deus são nos lugares da dor. E C.S. Lewis disse que não há alegria maior no mundo do que a alegria de participar da missão de Deus. Tira as sandálias dos pés, Moisés, porque essa terra é santa. Que terra? A terra da dor do meu povo. Eu vi e vim conversar com você para você ir lá. Transforma a dor do meu povo no dom que eu estou concedendo para você, para ser um agente de libertação. Que as nossas dores sirvam para potencializar a missão de Deus em nós, entre nós e através de nós. Amém. Eu vou pegar um pouquinho da vibe do Simval, porque foram tantas feridas, e feridas a ponto de se pensar e se tentar suicídio. Foram muitos choros, foi muito assim: ri aí, Regina Célia, que coisa linda os dentes dela, né? É pretinha, mas olha o dente. Não é? Foram tantos issos, foram tantos aquilos, e foram tantos: esse não é o seu lugar. Foram tantas situações improváveis,
de que não é possível. Foram muitas madrugadas que sai dos ritos das matrizes africanas e que passa 16 anos no ateísmo e que vai para o Centro de Filosofia e Ciências Humanas e que vai para dentro de uma biblioteca e que vai ler a Bíblia para poder tirar a crente de perto de si. Eu, uma exímia aluna de lógica formal, material, não é? Proporcional, e eu lia estudava a lógica e lia a Bíblia, porque era entendida pelos colegas como terrível, e eu precisava superar a negritude, a condição de ser mulher, em algo que ninguém poderia tirar, que era a inteligência, a qual meu pai dizia. Então eu tinha que investir na filosofia, até que eu peguei uma Bíblia dentro da biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, para ler a Bíblia, para combater crente, pulando salmo, porque salmo é romântico demais, eu não quero ler salmo, e combati crente, tirava a Bíblia debaixo do braço de crente, até que então, no Salmo 121, eu olhei os meus olhos para os montes, e de lá eu vi a salvação, e eu comecei a rir. Que salvação? Eu não preciso de salvação de nada. KKKKK. E aí eu começo a chorar. E aí Jesus entrou. E Jesus fez: eu vou dar um passeio nas tuas feridas. E eu vou dar um passeio e vou dizer: você não está só. Sabia que eu te via desde o ventre? Eu disse: o que é isso? Aos 15 anos de idade, eu estava sendo consagrada para a religião das matrizes africanas. Já tinha tomado banho de galinha, já tinha tomado banho de pipoca, já tinha sido preparada. E eu ia para uma casa para cuidar das roupas de uma mulher lindíssima, mãe de santo. Meu pai ia me deixar lá, eu tinha 15 anos. Aí eu entrei no quarto, ela jogou os búzios. Ela olhou, jogou de novo, olhou, jogou de novo, olhou, e disse: minha filha, tão doce que ela era, saia, por favor, e chame seu pai. Meu pai entrou, meu pai saiu. O que foi, papai? Aí quando ela abriu a cortina, disse assim: Jorge, não traga ela nem para receber passe no final do ano. Essa menina não é daqui. Dona Raimunda disse: Jorge, aqui no material a gente pode fazer qualquer coisa, mas no espiritual não é assim não. Saia com essa menina daqui. Olhou para mim, me deu um beijo. Eu amo essa mulher até hoje. Depois daí eu passei 16 anos no ateísmo. Ateísmo mesmo. E foi o ateísmo que me levou à filosofia. Depois desse encontro no Salmo 121, que o Senhor me deu um passeio comigo, e depois que eu comecei a trabalhar com mulheres com tentativa de suicídio, porque sofriam violência doméstica e tantas outras vulnerabilidades, eu me canso. Eu choro ainda, viu? Mas sobre todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sobre todas estas coisas. Não seja super crente, para com isso. Para não perder a sensibilidade da dor do outro. Para não perder que está doendo, mais leve que seja a dor. Compreenda essa dor. Mas só não fica nela. Não precisa parar aí. Há um Deus que nos abraça e nos acolhe. E nos levanta. E diz que os perseverantes alcançarão a coroa da glória. E não pode recuar não, que se recuar, a alma dele não tem prazer. Então quer dar prazer à alma de Jesus? Continua. Só mais um pouquinho. Chegou um pouquinho. Mais um pouquinho. Chegou o outro pouquinho. Mais um pouquinho. Deus abençoe. Glória a Deus.
eu estava ouvindo os três, eu lembrei do meu privilégio quando eu oficio um casamento. Essa é a pessoa mais próxima do noivo e da noiva. Como eu me sinto aqui perto de vocês. Eu sou a pessoa mais próxima do noivo e da noiva. Hein? O meu ministério pastoral, apesar de conviver com tudo isso, é um milagre. E eu gostaria de citar 2 textos bíblicos. O primeiro de Jeremias: seduziste-me, Senhor, e seduzido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. E Coríntios 15: pela graça de Deus eu sou o que sou. Todos nós que somos pastores e pastoras somos improváveis. Todos nós que somos filhos e filhas de Deus e andamos nesse mundo com a consciência do Evangelho e do Reino de Deus, nós somos o que somos porque o Senhor nos seduziu. E seduzidos estamos até hoje. E a graça de Deus em nós não foi em vão. É por isso que nós somos o que somos. E é assim que eu me sinto. Eu não sei responder o que eu faço para... Acho que a minha resposta é: eu não faço nada, porque se dependesse do que eu faço, eu não seria o que sou, não faria o que faço. É só isso. Amém. Agradecer demais por uma partilha tão generosa de cada um de vocês. Uma partilha tão abençoadora, tão renovadora, tão esperançosa. Eu me lembrei de uma história de Rubem Alves, que foi tantas vezes citado aqui, que é uma história minha e do Ed, do nosso início de namoro, e contada para os meus filhos, que é A Menina e o Pássaro Encantado. De um pássaro que mora numa gaiola muito linda, de ouro, cuidado por uma menina muito linda, mas ele se entristece, confinado na gaiola. Até que o dia ela abre a porta e o pássaro voa. Voa, mas com a promessa de voltar. E ele volta com as penas coloridas. Se ele foi para os lugares, para as terras de fogo, ele volta com as penas vermelhas. Se ele foi para o lugar da neve, ele volta com as penas brancas. E ele volta. E a menina espera por ele. E ele conta para a menina desses lugares. Esse é o meu desejo, a minha oração. Que as nossas penas que foram coloridas aqui nesses dias, nos levem para esses lugares e nos façam voltar e contar desses lugares onde as nossas penas foram coloridas. Para a glória de Deus, amém. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a vocês. Obrigada.